Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem aí nesse dia de Páscoa. E para comemorar, eu vim trazer uma pinturinha aí com uns ovinhos de Páscoa pra gente. Olha só, para esse fundo, eu vou começar a nossa pintura usando o amarelo bebê. Primeiro, eu vou passar o amarelo bebê em volta de todo o nosso desenho. Olha como eu tô colocando. Eu tô deixando o amarelo bebê assim mais forte nessas quininhas. Com esse pincel aí número 18, eu tô esmaçando bem ele para cima do branco do meu tecido, para fora do meu desenho. E eu vou fazer esse trabalhinho com esse amarelo bebê em volta de todo o meu desenho, tá bem? Veja que eu não tô puxando muito longo, eu tô procurando deixar a parte de fora bem suave, sumindo mesmo ela, e a parte de dentro eu tô deixando bem mais escurinha. Veja que eu passei em torno de todo o meu desenho. Agora eu peguei um pouquinho de uva e vou colocar em alguns lugares. Em alguns lugares onde eu quero fazer umas flores de batidinhas. Você aproveita para colocar esse tom uva ou alguma cor que você goste, um violeta, um azul, enfim, a cor que você queira fazer as suas flores de batidinhas, onde você quiser. Eu vou colocar apenas em 2 pontos, mas você pode estar colocando bem mais ou nem colocar. Olha só, a parte que encosta no desenho, que vai mais para o centro do desenho, a região mais adentro do meu desenho, eu deixo esse tom uva bem marcado, e a parte que vai ficando mais afora, eu vou suavizando. Não muda, é do mesmo jeito que a gente colocou o amarelo bebê. Olha só, vou colocar aí também. Primeiro eu vou colocar essa sombra, mas depois eu vou manchar um pouquinho. Se você quiser na sua casa, você pode deixar dessa forma, uma sombra assim bem emendadinha ou uma pintura bem mais lisa. Esse uva, você pode deixar ele sumindo em cima desse amarelo bebê e apenas nessa região de dentro mais escurinho. Só que no caso, como eu vou colocar umas flores de batidinhas, então eu já vou deixar um pouco manchado. Vou primeiro colocar a sombra, esse esfumaçado, depois eu vou pegar um pouco mais de tinta e vou manchar essa região, olha só. Vou colocando uns excessos assim bem aleatórios. Vou manchar tanto essa parte de dentro quanto para essa região de fora. Tá vendo? Já vou deixando o meu tecido levemente preparado para essas flores que eu vou colocar lá no final. Eu prefiro colocar lá no final porque fica uns excessos de tinta que a gente pode acabar tocando o braço e borrando. Então, eu deixo lá para o acabamento final. Mas aí, a gente olhando, a gente já tem uma ideia de que vai ter umas flores de batidinhas, vai ter algum detalhe aí atrás, não é isso? Bom, eu vou deixar só esses 2 espaços para colocar essas flores. Agora eu vou pegar um pouco de verde oliva e vou sair colocando como profundidade para esse amarelo bebê, para essa região de cima. E esse verde oliva, eu vou colocar um pouquinho dele próximo e em cima também desse uva, para a parte mais esfumaçadinha do uva. Vou colocar nessas regiões de profundidade, vou sair manchando um pouquinho levemente para cima desses galinhos. A gente pode brincar bastante com os fundos das nossas pinturas. No caso de hoje, eu não estou pintando um fundo neutro, né? Esses tons, eles não são assim ocasionais, eles vão precisar combinar um pouco ao desenho um todo. Quando a gente não quer uma combinação do fundo com o desenho em um todo, a gente faz um fundo mais neutro, o que não é o caso de hoje. Olha só o quanto eu vou colocando de verde oliva, de manchinhas com ele, dando a ideia de umas folhagenzinhas também lá por trás, que a gente pode reforçar ou apenas deixar assim lá no final do nosso desenho, no acabamento final, né? Nesse lugar aí, olha, onde tem o uva, eu vou colocando também essas batidinhas para dar a ideia de ter umas folhinhas para essas flores, que a gente vai colocar logo mais.
Agora, gente, para o chão, eu vou pegar o sépia e vou fazer um chão bem marcadinho, uma sombra bem mais marcada. Você pode fazer mais suave, mais curtinha. Eu vou fazer o meu mais marcadinho e mais alongado até. Vou colocando o sépia logo como um contorno, pintando mesmo. Eu preciso que o encontro desses elementos com o chão fique bem escurinho, para a gente encostar mesmo eles ao chão, eles não ficarem aí flutuando, tá? E então, no em volta, afastando dos desenhos do ovo, da folha, da rosa, enfim, eu vou deixando ele mais esfumaçado, mais clarinho. E eu vou puxando sempre na horizontal, porque se ficar algumas manchinhas irregulares, e é o que eu pretendo deixar, que fique dando um sentido mesmo de chão. Se a gente puxar de qualquer forma, a gente vai perder esse sentido. Olha só, esse cantinho aí eu vou deixar bem escurinho, como uma sombra para esse ovo. Afastando dele, eu vou puxando o meu pincel quase que no sentido de zigue-zague, né? Indo e voltando para eu ir ganhando tanto um sombreado para esse chão, quanto algumas manchinhas. Algumas vezes o meu pincel tem um pouquinho mais de tinta, faz um borrãozinho, que são as manchinhas das quais eu estou me referindo. E algumas vezes ele tá já quase sem nada e vai deixando só um sombreado. Eu dei uma borrifadinha de água aí na minha sacaria, isso é uma sacaria, viu? Para que essa tinta ela fixe melhor ao tecido. Estando levemente umedecido, ela vai penetrar bem melhor. Tanto facilita, né, o meu trabalho, quanto vai segurar melhor. Na hora que a gente for lavar, esse esfumaçadozinho mais clarinho, ele não vai ficar saindo, ele não vai sumir. E todo o meu chãozinho será feito dessa forma. Eu vou escurecer bem embaixo da folha, da flor, do ovinho, e vou esfumaçar todo o restante, sempre puxando no sentido horizontal. Buscando deixar algumas manchinhas. E as laterais também eu queria que você observasse que eu vou levando o sépia subindo em direção à flor do lado direito, não é? E vou subir aí em direção à folha do lado esquerdo. Por enquanto eu tô, olha, manchando, me preocupando em manchar mais esse chãozinho. Se você quiser, você deixar ele assim mais emendadinho, esse sépia, você passa um pouco de incolor aí em cima, que ele emenda bem enquanto ele ainda tá úmido, tá? Enquanto o sépia ainda tá úmido. A minha intenção é deixar assim bem manchadinho. Olha só, eu vou subindo o sépia, levando ele para a folhinha. A parte mais baixa, mais próxima a essa folha dobradinha, ele vai ficando mais escuro, igual toda essa parte da frente. E conforme eu vou subindo para essa outra folha e a flor, eu vou deixando mais suave. Vou fazer o contorninho aí dessa folhinha pra gente encostar ela no chão. Quando a gente faz esse contorno mais grosseiro, a gente encosta o elemento no chão, né? A gente gruda ele ali no chão. Ele não vai ficar flutuando. Pronto, gente. É basicamente isso o nosso chão. Para um tecido bem lisinho, ele é bem mais rápido de ser feito. Como é uma sacaria bem grosseira, ela fica segurando, prendendo o pincel. Fica mais difícil da gente fazer rapidinho. Aí, as laterais, olha, só uma manchadinha com sépia. E agora, vamos para a pintura das nossas folhinhas. A pintura da minha folhinha, eu vou começando com o verde oliva. Olha só o contorno aí com a outra folha, o contorno com a flor. Eu vou enchendo tudo isso, enchendo bem, e vou puxar essa tinta para cima da minha folhinha. Eu não vou encher ela toda com verde oliva, eu quero que ela fique uma folha mais suave e quero que ela combine um pouco com os tons do fundo. Então, eu vou passar uma boa parte da minha folha com verde oliva. Olha só o quanto eu pintei dela com verde oliva. Vou deixando essa tinta esfumaçada para que ela receba os outros tons melhor, não é? Para que a gente consiga uma emenda melhor feita, não ficar uma separação entre um tom e outro.
E agora, com malve, eu vou encher a minha folhinha. Vou terminar de encher minha folhinha. Vamos emendar bem esse malve aí, esse verde oliva. Veja que o tom uva do fundo e o malve da folha, eles se combinam, eles não têm, né, a mesma tonalidade. Um é bem mais escuro, o outro é bem mais clarinho, mas eles fazem uma boa combinação. Olha só, vou misturando ele ao verde oliva, vamos misturar bem. Eu não vou deixar a minha folhinha manchada, nem riscada. Vou riscar sim, mas depois com o branco. Para essa base da minha folhinha, eu vou deixar tudo bem emendadinho, tá certo? Fica já uma boa separação. O fato desses tons lembrar um pouquinho um outro, se parecer um pouco, vamos assim dizer, não vai emendá-los. Olha só, agora com o pincelzinho menor, tava usando o pincel 14, agora com o pincel número 8, eu vou começar a colocar a luz para minha folhinha. Veja só, vou primeiro trabalhando essa região central, vou deixando riscado, vou dando uma ideia aí de nervuras para essa parte central da minha folha. A parte de cima eu também vou colocar boa quantidade de branco e vou puxar esfumaçando. Puxa, coloca o branco e vai puxando. Vamos deixando esse branco bem riscadinho, mas é bom assim a gente perceber a forma como é colocada, principalmente se você tiver um pouco de dificuldade em usar o branco, tá bom? Eu vou colocar o branco também como nervura, colocar umas nervuras aí central, mas eu vou aumentar a quantidade do branco central porque eu tô achando a parte de cima muito grande e a de baixo muito curtinha. Bom, vamos ver a pintura de mais uma folhinha. Tanto faz eu começar pelo verde oliva, quanto eu começar pelo malve. Tanto faz eu colocar só verde oliva e branco, quanto malve e branco. Ou eu ir colocando todas as minhas folhas pintadas dessa mesma forma. Importante é que na base de minhas folhas eu use esses mesmos tons. Faça folhas dentro do verde oliva, malve e branco, uma vez que foram esses 3 tons que eu escolhi para fazer o meu guia de cores, que foi a minha primeira folha, a pintura da minha primeira folha. Veja essa que eu já coloquei bastante malve. Vou terminar agora com o verde oliva. Vamos encher essa parte aí de baixo toda com verde oliva. Vamos emendar bem essas 2 tonalidades. O pincel que eu estou usando é um pincel número 14, mas é porque o meu pincel ele tá bem velhinho, tá, gente? É um pincel grande, né? Mas ele tá equivalente a um pincel 10, mais ou menos, e ele tá bem cortadinho, bem lixado, e os pelinhos estão bem macios também. E principalmente para uma sacaria, é bom a gente trabalhar com um pincel com pelinho mais macio, porque aí ele penetra, ele ajuda a fazer a tinta penetrar melhor nas fibras do tecido. Olha só, vou emendando bem isso aí. Depois eu pego o pincel número 8 para eu colocar o branco. Ou eu posso colocar o branco com o pincel número 14 mesmo. Depende muito da situação que esteja o seu pincel e da prática que você tem com a pintura. Se você tiver dificuldade em fazer com um pincel maior, você pega um menorzinho. Veja que para essa, eu já estou colocando com o pincel número 14 mesmo, o branquinho da minha folha, e também dá certo. Todos os outros tons eu coloquei emendando bem. O branco eu tô colocando, deixando ele assim mais riscado, porque esses risquinhos, essas marquinhas, já vai me ajudando a aparecer as minhas nervurinhas. Em algumas folhas a gente nem coloca nervuras. Esses risquinhos, essas marquinhas já servem, né, como as nervuras mesmo. Aí eu tô colocando um pouquinho mais do verde oliva. Eu não lavei o pincel, fica um toquezinho mais esbranquiçado, não tem problema. Nossa folhinha está por cima, ela tá numa região de maior luminosidade, não é? Tinta só de um lado do pincelzinho, meu pincel 14 ainda, tá? E eu vou puxando aí, olha, as nervurinhas. Eu vou deixar minha folhinha com nervuras.
nervuras bem marcadas. A outra eu coloquei uma luminosidade mais marcada no centro. Para essa, eu tô deixando as nervuras assim mais sérias, colocadas diretamente com o pincel. Olha só. Bom, gente, a pintura de todas as nossas folhinhas, com exceção das pequenininhas, ficarão ou seguirão esse padrão. Mas eu vou fazer com vocês para vocês verem direitinho. Olha só essa folhinha aí em cima. Eu vou colocar para ela o malve, o branco e o verde oliva como base, para a gente fazer um pouquinho diferente a base. Não se preocupe, porque são apenas emendas de tintas. Olha só, eu enchi todo esse lado com o malve, vou colocar uma porção aí em cima com o branco, tá vendo? Emendo ao malve. E então, a parte de baixo, o restante de minha folhinha, eu termino com o verde oliva, emendando os 3 tons. A pintura, gente, se dá do mesmo jeito, tá? A gente vai emendar aí os tons, daí a gente vai vir com o branco, colocando as luminosidades, aquela colocação toda riscadinha, e a gente vai colocar as nervuras, nada diferente, olha só. A nervurinha que eu tô colocando aí, coloquei um excessinho igual da primeira, o branco no em volta, riscadinho. E vamos colocar nervuras do mesmo jeito que fizemos nas outras, tá bom? Olha só, as nervurinhas bem marcadas para os 2 lados. Nessa hora a tinta só de um lado do pincel, a mão bem leve. Bom, gente, e essa vai ficando desse jeito. Ainda temos outra assim grande e temos também essa que tá pintada de lado. Aliás, que tá desenhada de lado, né? Pra gente pintar. Vamos fazer a pintura dessa aí, que não é diferente das outras. Vou começar colocando o malve. Novamente, vou começar colocando o malve. Vou crescer bastante esse malve. Olha só, quando ele encontra com o uva, as 2 cores combinam bem. Vou terminar com o verde oliva. Você puxa uma sujeirinha do verde oliva para cima do malve, ela fica bonito, fica bem diferenciado. Para essa base, é uma pintura bem tranquila, apenas o malve para essa folhinha e o verde oliva. E daí a gente vai pegar o branco novamente para a gente detalhar um pouco nossa folha. Eu vou passando o branco, olha, em cima desse malve, de fora para dentro, sempre deixando riscadinho, um pouco nessa região central, puxa as nervurinhas, algumas uma sombra em conjunto com as nervurinhas, como é o caso dessa, outras apenas as nervuras, fica bem a seu critério, você faz aquele modelinho que você achar mais fácil. E daí nós vamos pintar essa folha que tá aí dobradinha. Essa daí, olha, eu vou começar a colocar o verde oliva nessa região que encontra com a flor, com a nossa rosa. Essa dobrinha, a parte de dentro dela também eu vou passando verde oliva. É uma região que eu quero, que eu preciso de uma sombra mais marcada. Já vou pegando o malve. Vou deixar essa dobrinha bem mais no tom do malve. Claro que também levou um pouquinho de verde já e levará mais ainda. Mas, olha só, tô colocando o verde aí, o verde oliva, mas o tom do malve, ele vai aparecer bem para essa região. Tô colocando o branco nessa parte de dentro dessa folha, não é? A parte de fora também levará. A parte que tá mais próxima de nós. Vou reforçar o verde oliva para melhorar esse contorno, a sombra de dentro da folha. E o branco que vai ressaltar melhor essa luminosidade que precisamos para essa parte aí da dobrinha de fora de nossa folhinha. E basta apenas isso. Se você quiser colocar uns contornos, pode colocar. Eu tô só aprofundando um pouquinho mais, tá? Colocando um pouquinho mais do verde oliva aí. Agora vamos começar a falar dessas folhas menores, que também pertencem à rosa. Só que essas folhas menores, eu vou pintar elas, mas apenas, aliás, com verde oliva e o branco. Ou seja, já vai ficar bem mais fácil a pintura. Olha só,
Vou pegar aí o verde oliva, vou começar com o verde oliva, a pintura da minha folhinha. Vou espalhando, vou puxando para a parte de cima, mas eu não vou colocar muito verde oliva, porque eu quero que a minha folhinha ela fique mais suave. Já aproveitei, já puxei aí o galinho, que não precisa se preocupar muito com esse galinho, porque a gente vai fazer umas flores de batidinhas aí por cima. Esses galinhos basicamente vão sumir. E eu vou então terminar de preencher essas duas folhinhas que estou pintando, misturando essas duas tonalidades, né? Trazendo esse branco para cima desse verde oliva e também já ir deixando esse branco manchadinho com verde, porque eu não lavei meu pincel tá sujo de verde. Eu vou dando assim essa preferência para a pontinha da folha ficar mais esbranquiçada e a parte que se prende ao cabinho ficar mais escura. Se você quiser sua folhinha mais escura, você vai colocar uma quantidade maior de verde oliva e menos branco. Eu vou colocar na minha folhinha uma quantidade maior de branco porque eu quero que ela fique mais clarinha mesmo. E vou colocar ainda aquela luminosidade com branco, aquele branco em volta puxando o riscadinho, olha só. Essa folha ela é menor, dá para você fazer ela inteira com o pincelzinho número 8, vai estar ótimo, tá? Colocar umas nervuras mais marcadas da região central para fora, deixando o riscadinho também. E essa outra aí vou fazer o mesmo procedimento. Vamos colocar o branco de um lado, puxando para dentro, riscando, e no centro eu vou passar também uma porção de branco, puxando para fora, deixando riscadinho. Agora vamos pintar nossa última folhinha, do mesmo jeito. Essa região em que ela se encontra embaixo dos ovos, eu vou deixar assim mais escurinha com verde oliva. A parte de cima toda cheia com o branco, vamos emendar os dois tons. Vou colocar o branco novamente, né? De dentro puxando para fora e de fora puxando para dentro, deixando tudo bem riscadinho. Olha só, que eu coloco de fora, eu vou puxando para dentro, indo em direção ao cabinho. E o que eu coloco do centro, eu puxo como se eu quisesse levar em direção à pontinha da folha. Agora, gente, vamos fazer a pintura desse botãozinho. Eu vou logo pintar a parte de pétala que está por baixo, depois eu pinto as sépalas. Eu vou enchendo essa parte aí que eu quero mais profundidade com uva. Essa região que eu quero mais escura, eu vou colocando uva. E a parte de fora eu vou terminar com branco. Se você quiser colocar aí um toquezinho de um rosa chá, de um púrpura, para deixar o botãozinho mais rosadinho, você pode colocar. Eu vou deixar o meu assim mais voltado para o tom do uva mesmo, tá? Terminada a pintura dessa parte de dentro do nosso botão, tô colocando aí o branquinho, a luminosidade, tô colocando sempre riscando um pouco, não tô deixando aquela pintura muito lisa, né? Terminando essa região, vamos pintar as sépalas. E para as nossas sépalas, gente, vamos encher tudo isso com verde oliva. O cabinho também, vou encher tudo com verde oliva. Daí, a gente vai colocar só um pouco de branco para dar uma luminosidade, para dar uma separação de sépalas, para deixar tudo assim mais bonitinho e aparecendo bem melhor. Olha só. Essa parte aí de baixo, a gente coloca um branquinho arredondando, aí dá uma ideia da separação de cada uma das nossas sepalazinhas. Esse encontro do cabinho com essa sustentação do nosso botão, ele também vai ficar bem marcadinho com esse branco. Essa parte do cabinho, a parte de cima, eu vou colocar também um pouquinho de branco. E para nosso botão, no geral, já tá tudo prontinho, é só isso. Agora, eu vou pegar um pouquinho do preto e vou colocar, gente, aprofundando essa região de sombra do chão. O encontro da rosa, o encontro do ovo com esse chão, eu vou passar esse pouquinho de preto, olha.
Vou passando, vou puxando. E vou aproveitar esse preto também para a gente já fazer esses galhinhos aí soltos que tem no em volta. Eu vou colocá-los com o preto. Você pode estar colocando com o preto, você pode estar colocando com o verde oliva também, fica bom. Eu vou colocar com o preto, vou deixar mais escurinho mesmo. Por enquanto, eu tô escurecendo um pouquinho esse contorninho aí embaixo. Veja que esse preto, eu puxo ele bem curtinho. Ele não pode vir muito à frente. A gente não precisa fazer uma sombra muito marcada. Vou colocar um pouquinho de preto também embaixo dessa folhinha, no encontro dela com o chão. Bem pouquinho, quase nada. Vamos então pegar um pincel menor. Eu peguei um pincel número 6 agora, viu? Tinta só de um lado e vou puxar esses galinhos. Eu quero que eles fiquem mais fininhos. Olha só, vou puxar os que estão aí desenhados e posso puxar também um pouco mais. Você coloca a quantidade onde você quiser. Eu sugiro que não coloque demais, mas você pode estar colocando um pouco mais do que o que tem aí em nosso desenho. Desenho que vai ficar disponível para vocês nos meus pins, no meu Facebook, no Instagram, enfim. Fica sempre disponível. As pessoas me perguntam muito onde encontrar os riscos. Eu deixo sempre eles aí nas minhas redes sociais para que vocês possam copiar, fazer eles se tiverem vontade, assim a pintura como tá aí ou do jeito que vocês desejarem. Olha só, já coloquei esses galinhos aí de cima. Vou colocar alguns mais, alguns cabinhos mais, né? Tipo umas madeirinhas sequinhas. Olha só onde eu tô colocando, aí puxando pra cima desse chão. Fica bem discreto aí, quase nem aparece, mas pode colocar também. Essa parte aí onde tem principalmente um toque verdinho, eu vou colocar também. Agora, vamos para a pintura do nosso ovo. O fundo ainda não está pronto, tá? Depois a gente volta lá no final de tudo a gente volta lá. Eu vou enchendo essa parte aí do meu ovinho com vermelho vivo. Vou encher grande parte dele, quase todo, com vermelho vivo. Eu tô usando esse aí, um pincel número 16, mas olha que ele tá bem cortado e lixado, tá? Por isso que tá me possibilitando de pintar com ele. Eu troquei para um pincel número 14, eu tava achando ele muito grande e vou continuar só que esfumaçando esse vermelho vivo aí para cima desse restante que falta de pintura. Eu vou esfumaçar porque quando eu vier com o púrpura, para terminar a pintura do meu ovinho, fica mais fácil de fazer a emenda dessas tintas. Olha só, pintei ele quase todo com vermelho vivo. Tô precisando colocar uma camada assim boa de tinta, porque esse meu tecido ele é bem ralinho. Então, se a gente não colocar, fica aparecendo branco do tecido. Sempre esfumaçado. E todo esse restante eu vou terminar com o púrpura. Faça uma boa emenda, não precisa deixar manchado, tá? Olha só, vou colocando, vou puxando bem esse púrpura, esse cantinho aí eu vou preencher ele também. É um vão que tem entre as pétalas. E claro que aparece a tonalidade do nosso ovinho, que no caso aí, como é uma região de sombra, será o púrpura que vai aparecer. Vamos emendando, não precisa crescer demais o púrpura para cima do vermelho. Para o lado direito, esse contorno do lado direito, a gente até cresce mais, tá? Mas no geral, não precisa trazer muito nessa parte central, não. Vamos deixar um espaço assim grande mesmo desse vermelho vivo aparecendo. E depois de eu preencher tudo isso aí, eu vou pegar ainda um pouco de vermelho vivo para melhorar as nossas emendas. Cuidado com os contorninhos para você não deixar o seu ovinho amassado, tá bom? É importante que esses contorninhos fiquem bem feitinhos, assim, bem arredondados. Bom, terminando tudo isso aí com esse púrpura, eu vou pegar um pouquinho do vermelho vivo,
Veja que dá pra gente ver umas manchinhas e quando a gente leva um pouco mais do vermelho vivo para cima desse púrpura, a gente consegue uma emenda melhor. Mas para todo caso, a gente ainda vai colocar uma sombra aí. O nosso ovinho não tá pronto, a gente ainda vai colocar uma luz e uma sombra. E a sombra que nós vamos usar para ele será com o vinho. Olha só, pegando na quina do meu pincel um pouquinho de vinho. O vinho, gente, é bem pouquinho, tá? É só pra gente escurecer assim, olha, esses cantinhos um pouco mais. Esse lado aí eu vou colocar até uma boa quantidade de vinho. Mas indo para a região central e para o lado esquerdo, não precisa fazer uma sombra muito marcada, tá bom? Agora eu vou pegar branco e vou colocar a luminosidade aí em cima. Eu costumo dizer que eu não gosto muito de usar branco com vermelho, mas não fica ruim, é só um hábito meu que tenho de usar geralmente como luminosidade para o vermelho, tons como rosa, como amarelo pele, tons mais voltados assim. Mas veja que o branco não fica ruim. Eu vou espalhando ele aí de início como luminosidade. Não vou colocar brilho muito marcado. Geralmente a pintura desse tipo de ovo é mais opaca, aquela pintura sem tanto brilho. Então, eu vou passar essa camadinha de branco, trazendo luz, e vou deixar pontos de luz mais marcados, como essa região aí, olha, que eu coloquei uma quantidade maior, mas não deixei nenhum excesso. Vou colocar aí também. Se eu quisesse fazer aquele ovo bem brilhoso, então aí eu deixaria uns excessos de branco. Mas não é o caso para hoje. Veja que eu coloquei o branco, eu estou emendando as laterais dele e deixando o centro bem mais esbranquiçado. Mesmo que a gente coloque o branco em cima do nosso vermelho, mas a gente não vai apagar ele, deixar algo muito sem graça, não é? Dá para fazer um bom trabalho com o branco em cima do vermelho, tá bom? Bom, tendo aí as minhas luminosidades, tendo a minha sombra, toda a minha base pronta, com sombra, com luz, então a gente vai para o nosso outro ovinho. Vamos para a pintura do nosso outro ovinho. E para esse, eu vou pintar essa região aí, turquesa, vou encher toda essa parte aí de cima com turquesa, viu? Vou usar, se você usou o turquesa para fazer o preenchimento dessa região, é bom que você use como sombra também o azul turquesa ou o azul cobalto. São azuis que vão ficar bons aí. Nada impede de você usar outros tons de azul mais escurinho. Mas eu gosto de fazer uma sombra, pelo menos para o turquesa, ou com azul turquesa ou com cobalto. Hoje eu estou usando o cobalto. Vou deixar essa região que encosta no chão ou que vai em direção ao chão bem mais escurinha com o azul cobalto. Aconselho que você vá levando pouquinho em pouquinho desse azul cobalto, porque a ideia não é que a gente escureça demais ou que a gente cresça demais essa sombra aí em cima. Então, a gente faz ela mais curtinha, mais voltada para o chão, uma vez que o nosso ovinho é esférico, né? É uma esfericidade que temos aí. E não algo plano, né? Algo mais assim planificado. Veja que já mudou a tonalidade dessa parte aí embaixo, que está um pouco mais escuro. Eu vou marcar uma sombra também para essa região aí que fica na altura do olho. Você viu, quando eu passei o turquesa, basicamente sumiu os risquinhos, né, do olho e da boca. Então, eu fui com o grafite, acendi ele novamente, eu fiz o risquinho, o olhinho dormindo, assim, fechadinho. Mas na pintura, eu vou mostrar para você, se você quiser fazer ele dormindo, como tá aí no risco, você é só colocar o contorninho com preto desse olhinho, só preencher o desenho com o preto, pronto, só o contorno. Se você quiser fazer ele com o olhinho aberto, aí eu vou fazer para você ver como é fácil de fazer também. O olhinho bem fantasia.
Aí eu tô colocando luminosidade. Luminosidade essa voltada para essa região de cima. Se no vermelho a gente colocou mais para o esquerdo, assim, mais centralizado, essa luz, quase que esse brilho, para o azul a gente também vai fazer do mesmo jeito, deixar mais para essa região mais alta do nosso ovinho, vamos assim dizer. Agora, terminado essa parte aí, eu vou colocar um rosinha para essas bochechinhas. E a cor que eu coloquei aí é o rosa chá. Ele fica um pouquinho roxinho, dá um ar de roxinho, né? Devido o tom azul que tem aí como base, mas pode colocar o rosa chá que vai ficar uma bochechinha bonitinha para esse ovinho. Que no caso, no desenho está dormindo, mas você pode pintar ele tanto dormindo quanto acordado. Dormindo só o contorninho, acordado a gente pinta o olhinho mesmo, abertinho. Agora eu vou fazer os contornos, pegar o preto, pincelzinho número 0 e vamos fazer o contorno tanto da bochechinha, da boca, dos olhos. Se você fizer dormindo, se você fizer acordado, aí a gente vai pintar o olhinho. Esse contorninho eu vou deixar ele com a parte de baixo mais grosseira e a parte de cima mais fininho. Olha, e a boca eu vou fazer o mesmo trabalho, essa parte aí de baixo mais grosseira. E conforme vai subindo, vai ficando mais fininho o meu contorninho. O meu pincelzinho, ele tá bem durinho e o tecido tem uns pelinhos que fica prendendo, fica tipo que manchando esse risquinho. No caso, se estiver acontecendo algo assim, você busca um pincel que tenha o pelinho mais macio, que ele faz o contorno bem melhor, tá? Fiz esse contorninho aí da boca, vamos agora fazer os olhinhos. E para os olhinhos, eu vou pegar um cabo de lápis, o cabinho do lápis. Vou pegar o preto, olha, vou fazer uma bolinha no lugar onde seria o contorninho. Vou colocar uma bolinha. Para cada um dos contorninhos, eu coloco uma bolinha. Primeiro, eu vou colocar com o preto, como eu disse, será um olho bem facinho. E depois, eu coloco mais uma bolinha de um ladinho, com o branco e dessa vez com o cabo do pincel, que é menor do que o cabinho do lápis. E para essa parte aí de cima, eu vou deixar o meu ovinho dessa forma. Para o restante dele, eu vou encher com salmão. Essa parte todinha aí eu vou encher com salmão. Terminado, vamos pegar o cerâmica e vamos começar a colocar as sombras. O cerâmica, ele vai acompanhar as sombras que nós colocamos com o azul cobalto. Em cima do turquesa, nós colocamos sombra com azul cobalto, então, em cima dessa parte aí, a gente vai colocar a sombra acompanhando. E daí, a gente também vai colocar sombra, olha, para essa parte que fica embaixo da pétala. Essa região aí também vai ter essa sombra mais marcada. Essa outra parte, e de sombra a gente vai colocar só isso com o cerâmica. Mas a gente ainda vai colocar um pouquinho também de luminosidade. E a luminosidade a gente vai colocar com o branco, acompanhando o mesmo espaço, né, onde a gente tinha colocado o branco do turquesa, parte de cima, mais acima. Vamos de início colocar o branco, espalhar. Depois a gente coloca aqui um excessozinho e espalha bem menos para que fique uma luminosidade mais marcada, mais expressiva. Olha só os pontos que eu vou distribuindo isso aí, esse branquinho aí em cima do nosso ovinho. Alguns detalhes, e esses detalhezinhos aí, ó, riscadinhos, eu vou colocar com o cerâmica. Eu vou tentar colocar risquinhos mais apagadinhos, não precisa deixar aquele contorno muito forte com cerâmica, não. Claro que ele vai aparecer bem, ele é uma tonalidade bem mais escura do que esse salmão, mas a gente passa o pincel algumas vezes para deixar ele mais suave. E outra coisa, não precisa fazer riscos muito certinhos. Se você quiser, você faz. Eu vou deixar o meu assim com risquinhos bem aleatórios. Nada muito certinho, não. Alguns até seguem quase que um padrão e outros têm os risquinhos mais em direções opostas, em direções diferenciadas.
Vou fazer um contorno para todos esses ladinhos, olha, fiz nesse, vou fazer nesse, esses ladinhos voltados para o chão. O que é voltado para o lado de luminosidade, eu não vou colocar risquinho. Agora, gente, eu vou encher minha rosinha, né? Vamos para a pintura da nossa rosa, último elemento do nosso trabalho. E eu enchi ela inteira de rosa chá. Comecei a colocar aí uma sombra com o púrpura e vou continuar mostrando a vocês como foi colocado esse púrpura. As regiões, olha, onde eu saí colocando essas partes do desenho onde eu quero mais profundidades. Olha só. Esses risquinhos que tem na parte de baixo da minha rosa, eu saí colocando, puxando esse púrpura para cima. Essa região central dela, eu coloquei bastante púrpura, deixando manchado. E nessa parte aí, nessa última pétala, eu vou marcar o contorno dela e vou puxar para baixo. O restante tudo eu saí puxando para cima. E colocando, por sinal, uma boa quantidade, principalmente nessa região aí centralizada da minha rosinha. Agora eu vou vir colocando umas luminosidades. Não vai ficar pronto, não tá pronto ainda. Mas eu vou começar a levar algumas luzes para minha rosinha. Vou sair espalhando, olha, esse branco em algumas... nas partes mais afora, vamos dizer assim, das minhas pétalas. Você pode sair colocando em todas, você pode colocar apenas em algumas. Eu não vou querer deixar a minha rosa muito manchada. Por essa razão, eu vou sair colocando esse branquinho e vou emendando bem até as tintas, tá? Veja os pontos onde eu vou distribuindo esse branquinho. Vou espalhando bem, vou unindo bem ele a esse rosa chá que tá aí. A gente vai respeitar o espaço, né, do púrpura, ou seja, a gente vai respeitar o espaço de sombra da nossa rosinha. Para isso, você vai colocando esse branco para as pontinhas dela e para essa parte onde eu coloquei bastante púrpura, a gente vai deixando ele escurinho assim mesmo. Quando eu sair colocando, né, a luz final, a gente sair dando um pouco mais de luminosidade e as bordas dessas pétalazinhas, então, aí a gente leva um pouco mais de branco e tal, mas para essa primeira luminosidade, vou deixando assim, só um pouco mais de separação para os risquinhos que já tínhamos. Olha só, aí que eu vou marcando já mais forte, com o branco, tinta só de um lado do pincel, eu vou fazendo alguns cortezinhos, ainda, claro, não tá pronto. A gente vai sempre deixando secar um pouquinho a nossa tinta, porque aí o branco ele vai fixar bem mais e aparecer bem mais forte. Agora eu vou pegar um pincel menor e vou vir já trabalhando mais a minha rosinha. Eu já vou deixando detalhes bem mais marcados. Veja que eu coloco o branco e ele já fica bem mais expressivo. Deixei secar a minha pintura? Não. Mas quando a gente faz a pintura dela inteira, coloca o branco, o primeiro branco, enfim, é um tempo que ela vai ganhando para ir secando um pouquinho. Você não precisa deixar secar 100% a sua rosinha para você ir detalhar. Mas para todo caso, se depois que ela secar você achar que esse branco ficou um pouco apagado, você pode estar retocando ele, viu? Não fica ruim. Essa região de dentro eu vou colocando várias pétalazinhas assim bem desencontradas, sem muita preocupação, umas vírgulazinhas caindo em várias direções. As de fora, elas já ficam mais detalhadas. A gente já vai aproveitando o desenho, né, da nossa rosinha mesmo e vai detalhando um pouco as pétalazinhas que aí estão bem desenhadas. Essa parte central eu também gosto de deixar um pouco mais riscado, de trazer a ilusão de que tem muitas pétalazinhas aí para essa região bem centralizada, uma tumultuada sobre a outra. Essa parte você pode fazer uma dobrinha bem marcadinha. Eu tô colocando uma luminosidade, puxando mais, mas eu vou melhorar essa separação ainda dessa dobrinha. Aí tem um risquinho que
você pode deixar ele mais marcado ou não, pode deixar ele mais discreto. Aí é mais uma dobrinha, uma separação bem marcada de uma pétala, que eu vou, por sinal, colocar uma boa quantidade de luz, tanto de um lado quanto do outro. Lembrando que é uma pintura de uma rosa bem fantasia. Até porque se fosse uma rosa, assim, um pouquinho mais realista, voltado mais para o realismo, ela teria sombras bem diferenciadas. Aí, olha a quantidade de branco que eu vou colocando. Vou deixando marcado, vou deixar um pouco riscado a luz daí de dentro. Para essas bordas de fora, o trabalho será bem livre. Eu vou deixar com mais luminosidade. Região de fora, mais luminosidade, indo para o centro da nossa rosinha, bem mais escurinho. Depois eu vou aprofundar um pouco ainda essas sombras que eu quero mais marcadinhas para minha rosa, mas para já eu vou fazendo apenas isso. Esse risco que eu tô colocando aí em cima, lado a lado, é uma dobra de uma pétala bem marcada que tem aí, tá, gente? Uma pétala que a gente tá vendo só essa dobrinha dela mesmo, ela tá bem escondidinha aí, então a gente pode deixar ela assim, bem marcadinha. Essa pétala que fica abaixo dela, eu vou colocando branco, vou espalhar, vou sempre retocando depois conforme eu vou vendo a necessidade. E vamos distribuindo dessa forma as luzes para a gente dar mais vida para nossa rosinha. Olha só, todas as partes de fora, essa região que abre mais, que ganha mais luminosidade, a gente vai deixando com uma boa quantidade de branco e respeitando os pontos de sombra que fica mais para a região central da nossa rosa, para a região de onde saem essas pétalazinhas, o lugar onde elas se encontram presas, né? Aí eu tô colocando ainda mais branco, veja que eu vou sempre reforçando, pouquinho a pouquinho. Eu não vou colocando tudo de uma vez, eu não vou levando um monte de branco de uma vez, para depois a gente não colocar demais e não se perder um pouco. Isso aí que eu tô colocando aí dentro, essa cor mais escura, é um pouco de uva mesmo. Lembra que o nosso botãozinho, ele levou bastante uva? Então, eu vou colocar também um toque de uva para nossa rosinha, viu? Essa parte, principalmente aí bem central dela, bem centralizadinha, merece levar uma profundidade maior, e essa profundidade que eu vou trazer para essa rosinha hoje será com uva. Você pode estar colocando aí na sua casa com vinho. Se você não tem uva, pode estar usando o vinho, aí vai ficar muito bom. Esse encontro aí embaixo, essa região mais profunda, eu também vou escurecer um pouquinho com uva. Esse cantinho aí também. São apenas alguns pontos que a gente vai trazer uma sombra assim bem mais escurinha, viu? A gente não vai colocar esse uva para todo lado, deixar ele aparecer marcado demais no nosso desenho. São apenas, ou seja, vamos apenas aprofundar alguns cantinhos, algumas esquininhas para nossa rosinha. E se você quiser colocar uns pistilos aí também dentro dessa região, aí de cima da sua rosinha, pode colocar. Eu vou deixar a minha assim mesmo, uma pintura mais simplificada. Agora é só uma questão de observação, você vai olhando e vai colocando mais branco ou mais sombra, onde você achar que cabe. Se você quiser que a sua rosinha fique mais esbranquiçada, você pode colocar até uma porção maior de branco. Essa daí, olha, eu tô colocando e tô deixando um tanto riscada essa pintura, tá vendo? Dessas pétalas maiores. Para essas que ficam mais afora, eu tô deixando ainda mais esbranquiçadas as pontinhas que ficam mais fora dessa região central. E assim você vai detalhando, você pode ir colocando algumas sombras mais marcadinhas, você pode queimar a pontinha das suas pétalas, você vai brincando com isso aí o quanto você quiser. Se a gente ficar ajeitando e ajeitando, a gente vai ter muito o que fazer nela.
Bom, gente, pra gente finalizar de vez a pintura aí do nosso desenho, a pintura geral do nosso desenho, eu vou fazer umas flores de batidinhas, né? Como a gente havia planejado lá desde o início da nossa pintura, na nossa sombra, nosso fundo, a pintura do nosso fundo. Eu vou colocar um pouquinho mais de uva, naquela região que a gente colocou uva, e vou com o branco formando algumas flores, aquelas flores que eu costumo chamar de flores de batidinhas, mas que elas são umas flores que enfeitam e que dão uma vida enorme para alguns desenhos que a gente faz, traz muita beleza. É um complemento importante da gente estar sempre treinando e buscando também fazer alguns diferentes, não todos tão iguais. E elas são rosinhas, são flores, aliás, assim, que a gente pode estar colocando com muita facilidade. Veja só, eu vou colocar aí uma pequena porção, depois eu vou acrescentar mais algumas, para você ver que não fica marcado, que não interfere muito. Vou colocar uma boa porção aí em volta da minha folhinha, depois eu volto e acrescento mais algumas em cima dela. Esse outro lado, eu comecei com branco, mas eu também vou levando um pouquinho, vou levar um pouquinho de uva para deixar mais umedecido algumas regiões do tecido e para as minhas folhinhas ou as minhas pétalazinhas, né, se emendarem melhor a esse fundo que tá embaixo, não ficar um branco só branco, mas um branco que tem um toquezinho também desse tom uva que a gente colocou como fundo. No em volta eu vou deixando umas batidinhas soltas, porque nos traz a ideia de que tem muitas flores, não são apenas essas mais formadas, que a gente coloca em destaque na parte de cima. Nessa outra região eu já vou colocando um pouquinho de uva, eu não lavo o meu pincel, aí sempre já vai levando um pouco de branco, deixando mais esbranquiçado aí esse toque de uva que tínhamos colocado anteriormente. Vou formando umas pétalas maiores, mais acima, e umas bem menores, umas batidinhas assim lá por trás, bem apagadinhas, enchendo mais esse espaço. Agora, gente, eu vou crescer um pouquinho mais esse outro lado, olha só. Levei um pouquinho de uva, levei um pouquinho de branco, manchei isso aí um pouquinho, ó, tá vendo? Agora eu só vim colocando mais umas pétalazinhas e já vai formando outras flores, já vai crescendo esse cachinho aí. Observe que eu vou acrescentando aí mais algumas flores, não ficou separação, não ficou manchado, não fica ruim. Você pode estar modificando as suas flores na hora que você quiser, viu? Para a região central delas, eu vou colocar com o cabo do pincel uma bolinha com uva mesmo. Se você quiser acrescentar um pouquinho de amarelo, qualquer amarelo que você tenha, ou se quiser colocar só o amarelo, você pode estar colocando. Se quiser colocar mais flores, também pode estar colocando. Eu vou acrescentar um pouquinho mais de verde oliva. Lembra que a gente já fez umas manchinhas de verde oliva embaixo desses galinhos? Pronto, eu vou acrescentar um pouquinho mais de verde oliva com branco, pouca coisa, mais discreto, mais apagadinho. E vou colocar também como complemento para esse fundo, essa região lá de trás. Se você quiser colocar mais forte, mais marcado, você também pode colocar, viu? Eu vou deixar o meu mais suave mesmo. E encostando aí nessas flores, ó, você também pode colocar umas batidinhas com esse verde oliva e o branco. Lembra que a gente já tinha colocado um pouquinho de verde oliva encostando no uva? Então, vai ficar bom. Essa parte aí eu vou distribuindo as batidinhas de verde oliva, as nossas avenquinhas mais apagadinhas lá atrás. Um pouquinho de branco, um pouquinho de verde oliva, aí em cima também. E o nosso desenho vai ficando prontinho dessa forma. A gente vai fazer apenas isso para ele. Bom, gente, esse é o resultado final do nosso desenho. Eu quero hoje desejar para vocês um ótimo dia de Páscoa. Que Deus abençoe o dia de vocês, a vida de cada um. Feliz, presenteando, claro, com saúde e paz aí na sua casa. Beijos, pessoal, e até um próximo vídeo. Tchau!